Graça e paz, povo de Deus, bom dia. Eu sou o pastor Adilson Bonfim. O projeto é Jesus na Rua. Este é o Diário da Fé. O tema é Esperança e o livro de meditação está em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 5, e diz assim: A que é verdadeiramente viúva e ficou só, põe a sua esperança em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Meus irmãos, dentro dessa temática que nós começamos esta semana, esses dias, nós vamos meditar. E uma coisa interessante que está no capítulo 5 de 1 Timóteo e no versículo 1 diz assim: Não repreendas com dureza um ancião, mas exorta-o como a um pai. Aqueles que ainda têm pai sabem do que nós estamos falando e da dificuldade que um jovem tem de exortar um homem de idade, um homem que já tem uma trajetória de vida. Aí ele continua, isso é Paulo falando, meus irmãos. Trata os jovens como irmãos e as anciãs como mães, as jovens como as tuas irmãs, com toda a pureza, não dirigindo palavra torpe ou palavra de baixo calão para se referir a elas. Honra as viúvas, as que são verdadeiramente viúvas. Agora, meus irmãos, tem uma exortação que é muito interessante. Mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, exorta aos netos e aos filhos que tratem as suas mães para que não sejam peso para a igreja. Aprendam estes antes demais a cumprir os seus deveres de amor para com a própria família e a retribua aos pais o que deles receberam, pois isso é agradável diante de Deus. Meus irmãos, nós estamos vivendo tempos em que os pais idosos são abandonados dentro da igreja pelos filhos. Infelizmente, nós estamos vivendo isso e é uma prática que nós temos que extirpar do nosso meio, acabar com ela no nosso meio. Mas aqueles que se entrega aqueles ou aquelas que se entregam aos prazeres, embora vivendo, já está morta. Meus irmãos, é para que a gente tenha cautela com aquelas pessoas, não fazer julgamentos. Tem mulheres que são viúvas desde que ficaram viúvas, tem outras que são novas, têm filhos e elas ainda têm desejos, ela que case para que seja cuidada pelo marido, né? O marido que ela arrumar, porque ela não vai dar conta de ficar sozinha. E nós temos que ter em mente, meus irmãos, que as viúvas, as verdadeiramente viúvas, elas têm que ser cuidadas pela igreja. E ele exorta, o apóstolo Paulo nos exorta no versículo 8, que diz assim: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua própria casa, família, renegou a fé. E é pior do que um infiel ou um ímpio. Meus irmãos, nós temos que acolher com mansidão a palavra, primeiro de tudo.
Depois nós temos que acolher os nossos parentes. Ah, meu irmão, mas o senhor não sabe. O meu maninho aqui, ele é atrapalhado, ele faz as coisas erradas e corre para aqui para dentro de casa. Sim, mas se você não acolher ele, agora primeiro você tem que pregar a palavra para ele. Para que ele seja servo de Deus. E pelo seu exemplo, ele seja convertido a Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Você tem que ter testemunho de boas obras. Você tem que ter educado os filhos, praticando hospitalidade, lavado os pés dos santos, assistido os atribulados e tem que ser dedicado a toda boa obra. Meus irmãos, isso aqui a gente entende que é alguns preceitos que cabe ao presbítero. Só que todos nós somos presbíteros dentro da nossa casa. Nós temos que começar pela nossa casa, meus irmãos. Quantas casas as filhas estão se prostituindo? Primeiro erro que nós cometemos, os irmãos acham que o crente, quando ele nasce, ele não é uma criança. Ele acha que ele é uma réplica, se for homem, do pai. E se for do sexo feminino, uma réplica da mãe. E não é, meus irmãos. Eles nascem gente. E gente precisa se converter a Jesus Cristo. Para quê? Para que haja salvação. Filho de crente não é crentinho, não. Filho de crente é gente. Porque antes de ser crente, ele é gente. Antes de ser servo de Deus, ele é gente. Então lembrem-se disso. Criem, ensina o teu caminho, teu filho, no caminho, caminhando para a igreja, no caminho que deve andar, ainda pequeno, e quando for grande, ele não desviará dele. Esta é a palavra de salvação, meus irmãos, para você e sua família. Um abraço, que Deus nos abençoe nesse dia.